Oremos. Senhor nosso Deus, eterno Pai, grande Deus, vimos agora a Tua presença, Senhor, pedir que Teu Santo Espírito una os nossos corações, as nossas mentes e abra os nossos olhos para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Queremos, Senhor, dar graça porque estamos antecipando neste culto aquele momento breve, iminente e glorioso, quando o Cordeiro de Deus, leão da tribo de Judá, raiz de Davi, há de tomar o livro das mãos daquele que está sentado no trono e há de fazer reinar nesse mundo a justiça, a verdade, a soberania e o poder de Deus. Todos os homens verão que Ele é Deus. Todos se curvarão diante da sua grandeza, das manifestações do seu poder. Muitos fugirão para os montes, para as cavernas, pedindo que caia sobre eles, com medo, grande dia da ira do poder. Mas nós, Senhor, não temos o que temer. A Tua vinda nós estaremos alegres. Vamos te esperar com cânticos. A Tua igreja já estará na Tua presença, Senhor, junto com os 4 seres viventes, os 24 anciãos e milhares e milhares de anjos, tendo arcos nas suas mãos, e o incenso são as orações dos santos, dizendo: digno é o Cordeiro de Deus, que foi morto, que venceu para abrir o livro, desatar os seus, trazer a justiça eterna, fazer cessar a iniquidade desse mundo, trazer o juízo do Senhor para os pecadores e a salvação para os homens. Queremos dar graças a Deus, porque estamos esperando o dia em que o Senhor há de buscar a sua igreja. Pedimos que o Senhor abrevie esses dias, que o Senhor venha por meio do estudo da sua palavra. Pedimos que o Senhor aumente no nosso coração o desejo pela vinda do Teu Filho. Em nome de quem oramos. Amém. Nosso texto hoje é Apocalipse, capítulo 5. Vamos estudar parte do capítulo hoje. A última vez estudamos todo o capítulo 4, a cena do trono de Deus, quando João é levado para o céu. Realmente era um capítulo que eu não achava tão grande, mas comecei a pregar bem que era grande. No final tive que correr, fui repreendido pela minha esposa. Depois, muito rápido no final, em obediência a ela. Eu vou dividir o capítulo em 2 sermões. Assim a gente estuda com mais calma, aprende mais. Eu não recebo um chão por ele em casa. Na verdade, eu estava pensando em pregar o capítulo todo em rebeldia contra a reclamação dela, mas depois eu tive que ceder e aceitar que ela estava certa. Realmente dividi até o versículo 5 e depois descobri que precisava dividir em 5 sermões, porque só esses 5 versículos têm tanta coisa. Mas quando o Senhor não voltar, nós temos tempo. Se Ele voltar, melhor ainda, a gente estuda com Ele pessoalmente. Amém? Podemos sentar com o apóstolo João, escritor do Apocalipse, pedir que ele mesmo nos diga o que ele entendeu, porque talvez ele vai dizer: olha, hoje eu entendo, mas naquele tempo eu não entendia tudo que eu escrevi. Qualquer dúvida, nós temos alguém superior para recorrer. Vai ser uma grande bênção estudar no céu a palavra de Deus. Apocalipse 5, verso 1 diz: vi na mão direita daquele que se assentava no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro,
nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono os 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, vamos ler juntos: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi ouvir uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: vamos, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, juntos, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. A glória do Cordeiro de Deus, a grande, imensa glória do Cordeiro de Deus. Proliferação da iniquidade é uma das marcas dos tempos difíceis que caracterizam os dias finais. Cada dia que passa, creio que os irmãos sentem, como eu, o peso de ver a iniquidade crescendo, inundando a sociedade. A imoralidade, perversão sexual, roubo, falsidade, mentira, infidelidade, zombaria da palavra de Deus, desprezo pelas coisas santas, tudo isso avança e se multiplica de modo impressionante. Nossa situação, eu diria, é muito semelhante à situação daqueles que viviam em Sodoma e Gomorra. 2 cidades que foram marcadas pela imoralidade, mas não qualquer imoralidade. Essas 2 cidades merecem destaque pela prática do homossexualismo, prática, inclusive, que se multiplica nos nossos dias sem nenhuma restrição e se torna cada vez aceitável, defendida e promovida pela mídia. Em Sodoma e Gomorra, a iniquidade saturou de modo tal a sociedade que estava difícil de encontrar o menor sinal de santidade e de justiça naquela cidade. A concentração de pecado havia atingido níveis tais que Pedro diz: o justo Ló era afligido pelo procedimento daqueles libertinos. Estava difícil respirar naquele ambiente poluído pela maldade, pelo pecado. Hoje, por sinal, o Brasil, mais uma vez, faz um grande evento no Sudeste chamado Parada Gay. 7 de cada 10 hotéis estão lotados pelos turistas do mundo inteiro que vieram celebrar o pecado do nosso país. Esperam 60 milhões de investimentos nesses turistas. A prefeitura investiu 1 milhão
e alguns mais reais, mas os turistas vão trazer 60 milhões. E a prefeitura está feliz, porque são 60 milhões. Os donos de hotéis estão felizes com esse investimento. Se é justo, se é bom, se é santo, se é sinais da perversão e destruição de uma sociedade, não se interessa. Interessa o dinheiro que isso rende. Sodoma e Gomorra era exatamente isso. Nós estamos vivendo os dias de Sodoma e Gomorra. Como nós estamos também sufocados, não há lugar de refúgio, pois a corrupção atingiu todas as esferas, e para a vergonha nossa precisamos dizer que a corrupção atingiu até as chamadas igrejas evangélicas. Existem milhares de igrejas e congregações, mas ao mesmo tempo existe uma terrível escassez do ensino da palavra de Deus. Essa é a grande e triste realidade. Na vida individual dos crentes, os sinais de santidade parecem cada vez mais uma marca que há muito foi apagada. Não há temor de Deus, não há respeito pela palavra. Cada um vive de si para si mesmo. A santidade decresce à medida em que a impiedade cresce. Os lares cristãos, as igrejas cristãs deveriam ser locais de refúgio, onde nós deveríamos nos abrigar para respirar o ar puro de santidade. Mas está difícil encontrar esses locais. Esquecemos que de Deus não se zomba. Ficamos brincando com o santo nome de Deus, profanando o seu santo evangelho com o nosso mau testemunho. Quando procuramos servir a Deus e nos separar da impiedade, parece que estamos sozinhos, como Davi, gritando: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Esse é o grito de Davi no Salmo 12, verso 1. Desesperado por causa da impiedade à sua volta. Como tivemos a oportunidade de ver em Apocalipse 2 e 3, o apóstolo João também viveu em tempos difíceis. A sociedade estava completamente corrompida, a igreja parecia ter perdido seu impacto, já não servia o seu papel de luz e sal naquela sociedade. Não se podia distinguir entre os salvos e os perdidos. Aliás, dentro das próprias igrejas estavam crescendo as coisas profundas de Satanás. Havia pessoas ensinando doutrinas de Satanás e a igreja aceitava isso passivamente. A santidade de Cristo havia desaparecido das igrejas, especialmente a igreja de Laodiceia e outras. A sociedade estava totalmente corrompida, a igreja perdeu o seu impacto. Mas quando tudo parecia sem esperança, Deus ofereceu ao seu servo uma visão do céu, pela qual João entende que há um trono soberano que rege o universo, e tudo está sob o controle do Senhor. Deus nunca entregou o controle do mundo a ninguém. Deus nunca deixará de reinar. Por alguns momentos parece que o príncipe deste mundo reina absolutamente, mas só parece. O trono do mundo pertence ao Senhor. E muito em breve, na próxima fase da história desse mundo, o mundo há de ver o que significa a ira de Deus, quando o grande Deus do céu resolver vindicar a sua ira e derramar o seu juízo sobre esse mundo. O capítulo 5 faz parte das coisas que irão acontecer. Como foi no 4, as revelações do futuro são dadas a João enquanto ele continua sua visita ao céu. Depois de ter visto a glória do trono de Deus, João agora será impressionado com a glória do Cordeiro de Deus. A partir daqui, Deus vai mostrar ao apóstolo como ele derramará o seu juízo sobre o mundo rebelde. Os capítulos mais difíceis, as cenas mais terríveis da Bíblia estão em Apocalipse de 6 a 19. Porque ali está a descrição da grande tribulação, ali estão os selos, ali estão as trombetas, ali está o juízo de Deus às pragas, o povo procurando a morte, o anticristo reinando nesse mundo, o Senhor liberando Satanás e os seus demônios para fazer toda a miséria que eles não fizeram ainda, porque o tempo é curto. Os piores tempos estão por vir. A história humana conta de tempos difíceis, mas nada se compara com o que João descreve, com o que Deus revelou a João em Apocalipse 6
a 19. Revelação está simbolicamente contida em um livro especial, nas mãos daquele que está sentado no trono, na mão direita de Deus Pai. Mas para abrir esse livro é preciso ser uma pessoa especial. O problema é que em todo o universo, não se acha ninguém digno sequer de olhar para esse livro. Vendo-se impedido de conhecer o conteúdo do livro, João chora. Ele diz: eu chorei muito, chora de tristeza. Por quê? Porque João sabia que aquele livro que estava na mão de Deus continha verdades importantes para ele, para a igreja e para a história do mundo. Enquanto ele chora, um ancião o consola com a notícia maravilhosa de que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Ele já venceu nesse tempo. E ele há de abrir o livro e soltar os selos. Nesse momento, a atenção de João se volta para o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que ele foi apresentado como aquele que venceu para abrir o livro. Dessa visão, João ganha uma nova compreensão da cruz de Cristo. Ele é informado que a cruz está por trás da vitória do Senhor. E foi no Calvário que Satanás e todo o mal sofreram o pior dos seus golpes. Por isso, o Cordeiro, que nessa visão se transforma em um carneiro vencedor com 7 chifres semelhantes àqueles em Daniel, o Cordeiro toma o livro. Inicia-se uma série de manifestações de adoração, que vai crescendo, começando com os seres viventes, os 24 anciãos. O próximo cântico vai estar os seres viventes, os anciãos e os anjos, e depois estão todos esses seres celestiais em todo o universo. É o culto de adoração ao Cordeiro que vai crescendo à medida em que ele se desenvolve. Os hinos se concentram na dignidade do Cordeiro para receber a adoração, porque ele é vencedor, porque ele morreu e ressuscitou, e por causa da sua singularidade divina. No Evangelho de João encontramos as palavras de João Batista bem no início do ministério de Jesus, que eu acho que servem muito bem para resumir o ensino do capítulo 5 de Apocalipse. João Batista, ao ver o Senhor Jesus passando, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como? Eu diria que de duas maneiras. Em primeiro lugar, Jesus tira o pecado do mundo por meio de justificar pecadores que aceitam o seu sacrifício e o pagamento pelo seu sangue. Por esse meio, Jesus cobre uma multidão de pecados, usando a expressão de Pedro. Em segundo lugar, Jesus tira o pecado do mundo nos tempos finais, quando ele há de purificar o mundo mediante o juízo que ele vai derramar nesse mundo, preparando esse mundo para a nova Jerusalém, preparando para o novo céu e a nova terra, nas quais habita a justiça. Os dois aspectos se unem aqui. Por isso, a lição principal desse texto é a seguinte: o nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, é suficiente para tirar o pecado. Essa é a lição do capítulo 5 de Apocalipse. O nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, é suficiente para tirar o pecado do mundo. Por quê? Por dois motivos. Nós vamos estudar apenas um hoje. Jesus Cristo é suficiente para tirar o pecado do mundo, porque Ele é digno de assumir o trono do universo. Ele é digno. Ninguém mais, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, nem no mar, nenhuma outra criatura. O anjo grita: quem é digno de abrir o livro? João chora porque ninguém aparece. Ao apelo do anjo, o universo inteiro está calado. Ninguém é digno. Mas o ancião diz: tem um que é digno. O leão da tribo de Judá, o prometido da tribo de Judá, aquele que vem da descendência da família de Davi, aquele que há de assentar no trono davídico e dominar toda a terra. Ele é digno de assumir o trono do universo.
profeta Daniel, eu diria que a primeira parte do capítulo 5 fala sobre a competência de Cristo para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Palavras de Daniel 9:24, que eu acho que descreve muito bem, aliás, a vida dela está falando sobre o tempo do anticristo. A cena do capítulo 5 marca uma grande mudança na história humana, pois é a porta de entrada para o período da tribulação. Esse período da tribulação tem uma parte que chama-se a grande tribulação. Esse é o período em que Deus há de enviar juízo sobre a terra. Nesse tempo, que terá duração de 7 anos, posteriormente vamos ver porquê, enquanto o mundo se alegra com a unificação do governo mundial sob um só, que na verdade será o anticristo, o Senhor Deus, tendo acabado o tempo da misericórdia e vencido o período da sua longanimidade, vendo o cálice da maldade do homem e da ira divina atingir o seu limite, o Senhor convocará o seu Filho, o Cordeiro de Deus, para ocupar o lugar de comando no universo e a partir dali manifestar sua terrível ira sobre o mundo. Jesus sempre é descrito no céu como estando à direita de Deus, mas aqui o Pai como que se afasta do trono e coloca o Filho que está à direita no centro do trono. Ele entrega simbolicamente por esse livro o governo do mundo, como os reis faziam antigamente quando estavam transferindo o governo para o príncipe herdeiro, como Davi fez, por exemplo, transferindo a autoridade do reino de Israel para Salomão. Aqui Deus, o Pai, está pegando toda a sua autoridade simbolizada nesse livro que vai ser desvendado em Apocalipse a partir do 6, e ele entrega ao seu Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. Coloca o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, no centro do universo. E daqui para frente o Senhor há de derramar a sua ira sobre o mundo. Porque Jesus assume o trono do universo no capítulo 5. Duas razões principais. Primeiro, pelo que ele é. Ele é digno. Olha o verso 1. Ele é digno daquilo que está sendo proposto. O verso 1 diz: vi. Esse verbo se repete várias vezes nas 5 cenas desse capítulo, todas elas chamando a atenção de João para uma revelação nova, algo que de repente capta os seus olhos. É um verbo que tem uma conotação muito forte. Eu vi, eu contemplei. Não foi um sonho, não foi uma ilusão mística. Eu vi. Aliás, na primeira epístola de João, ele usa muito esse verbo para identificar a certeza de que o verbo de Deus esteve entre eles. Eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse verso diz que Jesus há de receber o trono do universo, porque ele é digno de receber a autoridade de Deus. Esse verso lembra cerimônias de coroação, como eu disse, em que o príncipe herdeiro recebe do Pai a autoridade para assumir o trono. Por preceitos e ilustrações, a Bíblia ensina que ao Senhor pertence o trono, isto é, a autoridade do universo. Ele está sentado no trono. A palavra trono sempre lembra a autoridade, soberania. Ele é o soberano do universo. Por algum tempo, Satanás tem usurpado a glória e se manifestado como príncipe deste mundo, como Deus deste século. Ele tem dominado o mundo por meio de homens malignos, especialmente governantes corruptos. Mas, como o Senhor Deus não esqueceu de reinar, nos dias finais ele fará prevalecer sua autoridade. Mas não fará isso por si mesmo. Ele fará por meio do seu Filho. Isso fica bem claro quando o autor aos Hebreus diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro, olha só, herdeiro de todas as coisas. O Pai está dizendo para o Filho: o universo é seu, eu estou lhe dando. Reine, domine, faça o que quiser. Eu criei, estou lhe dando todo o universo. A autoridade universal é posta nas mãos do Filho de Deus, que com seu sangue
se tornou herdeiro, proprietário de todas as coisas. Como o verso mostra o Pai, como é que esse verso mostra o Pai passando a autoridade do universo para o Filho? Primeiro, o livro reflete a autoridade de Deus. Diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono. Trono e mão direita fazem alusão à autoridade, à supremacia. Na Bíblia, o uso da mão direita era importante em algumas ocasiões solenes, por exemplo, quando o pai estava transferindo a bênção para o seu filho primogênito. Ele nunca usava a mão esquerda, sempre usava a mão direita. Tem uma história bonita que ilustra isso, sei que vocês vão gostar de recordar. Em Gênesis, dá uma olhada em Gênesis 48, isso mostra a importância da mão direita nos tempos bíblicos. Gênesis 48 é quando José traz os seus dois filhos, Efraim e Manassés, para serem abençoados. Lembram o que aconteceu naquele momento? Jacó já está velho, seus últimos dias. José acha que ele não está enxergando bem, que ele se confundiu, e José traz os dois filhos, o mais velho à sua mão esquerda, o mais novo à sua direita, que iria ficar exatamente o mais velho na mão direita do seu pai e o mais novo na mão esquerda. Mas Jacó cruzou os braços, dizendo que a mão direita dele deveria estar sobre a cabeça do mais novo. Essa cena ensina bem sobre o uso disso. Dê uma olhada nos versos 11. Então disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando os dedos dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel é Jacó, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fez-os chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esses dias, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja deles chamado o meu nome, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que o seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi isto desagradável, e tomou a mão do seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Disse José ao seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. A seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um pouco, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. A mão direita do pai serve para dispensar a bênção do pai sobre aquele que é abençoado por Deus. Mas não somente isso, a Bíblia fala da mão direita, a destra de Deus, como sendo o meio pelo qual ele protege o seu povo e executa a justiça. Vamos a Salmo 16. Já tivemos a oportunidade de estudar detalhadamente aqui, alguns meses atrás. Salmo 16, verso 11 diz: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, aí está, na tua mão direita, delícias perpetuamente. A mão direita do Senhor, simbolicamente, é que dispensa alegria sobre a nossa mão, que abençoa o seu povo. Pouco adiante ainda no livro de Salmos, vemos a menção da mão direita como um meio pelo qual o Senhor faz justiça. Salmo 48, verso 10. Salmo 48, 10. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra, a tua mão direita,
está cheia de justiça. Um pouco adiante, Salmo 110. Esse é um salmo messiânico belíssimo, que fala do pai colocando o filho sob o domínio do universo. Menciona o lado direito. Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor. Interessante, temos dois senhores aqui, não é? Disse o Senhor, letras maiúsculas, lembra o eu sou, Yahvé, ao meu Senhor. Duas pessoas que são chamadas de Senhor. Deus, Jeová, Yahvé jamais chamaria um ser que não fosse divino de Senhor. Esse é um bom versículo para pedir aos que negam a divindade em Cristo para explicar os testemunhos de Jeová. Explique Salmo 110. Quem é esse Senhor que Deus chama de Senhor? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Veja, até que. Quando é que o Senhor há de impor os inimigos dele e do filho debaixo dos seus pés? Nos tempos finais, quando estiver se cumprindo as profecias. Apocalipse 5, é ali que está começando. Então, Salmo 110 marca aquele momento quando o Senhor vai dizer ao filho que está à direita: fica aqui ao meu lado até que eu ponha o inimigo, os teus inimigos por estrado dos seus pés. Quando chegar esse momento, ele vai tirar o filho do lado direito e entregar-lhe a autoridade do universo. Nesse momento, o Senhor Jesus não estará sentado, mas estará de pé, reinando, dispensando juízo sobre o mundo. Essa é uma forma do pai honrar o filho. Mas há uma outra ilustração bem interessante que me veio essa semana na leitura de Juízes. Juízes capítulo 8. Uma ilustração de honra ao filho primogênito, oferecendo-lhe a oportunidade de destruir os inimigos. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos seus pés. É uma forma do pai honrar o filho, entregando os inimigos para que o filho os esmagasse. Temos uma ilustração dessa em Juízes, capítulo 8, história de Gideão, época dos midianitas, quando Gideão finalmente, depois de vencer todo o seu medo, lembra, Gideão é o homem que pede os sinais. Senhor, o anjo do Senhor diz: vai, homem valente. Ele diz: cadê o Senhor? Quem é o homem valente? É você mesmo, rapaz. Não, Senhor, acho que o Senhor se enganou. Valente o Senhor não, deve ser o... É você, rapaz, desde que você morre. Vai, eu vou com você. Ah, Senhor, eu vou, mas o Senhor tem que fazer uns sinais comigo. Vou botar a lã, e quando amanhecer o dia, eu quero ver se ao redor está tudo seco e só a lã tem água. Ele fez, quando amanheceu, estava tudo seco e o orvalho só na lã. Pronto? Não, Senhor. Vamos fazer o inverso agora. Eu vou botar a lã. Só que eu quero, isso foi uma coincidência muito grande. Houve um ciclone aqui por cima e juntou todo o orvalho em cima dessa lã. Falei o inverso para eu ter certeza de que eu não fui enganado. No outro dia, a lã seca, tudo ao redor molhado. Que homem de fé, que homem sem fé, que homem sem fé. Quem precisa de sinais para acreditar na palavra do Senhor não é porque tem fé, é porque não tem confiança no Senhor. Hoje as pessoas trocam tudo. A gente crê, essa igreja tem muita fé porque tem muitos sinais, tem curas, por isso aqui tem muita fé. Não, quem precisa, bem-aventurados que não viram e creram. Fé é certeza das coisas que se esperam e convicção que faz que não se vê. Se eu estou vendo, eu não preciso crer. A ignorância da palavra de Deus é triste, é muito triste. As pessoas pegam exatamente o inverso. Gideão não era um homem de fé, mas eu estou falando mal de Gideão de graça. Eu queria, na verdade, usar a ilustração, porque eu li recente e me veio essa ideia de ele honrando o seu filho mais velho, oferecendo a oportunidade de destruir os seus inimigos. Eu falei de Juízes 8, não foi? Não é verso, é o 20, isso mesmo. E disse a Jeter, seu primogênito, isso depois que ele tinha prendido os 2 reis do Midianita, estão sob o seu poder.
Ele chega para o seu primogênito e diz: dispõe-te e mata-os. É uma forma de honrar o seu filho. Aqui estão os inimigos do filho, mate-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Os 2 reis disseram: levanta-te, Arremédio. Eu acho que eles pensaram assim: esse judeu não vai matar a gente, não. Ao contrário, nesse momento ele criou coragem. Mas o que eu estou querendo ilustrar é que quando o pai entrega o domínio do mundo ao filho e coloca os inimigos nas suas mãos para serem esmagados, e vai ser terrível que o filho há de trazer para esse mundo. Por quê? Porque o cálice da ira do Senhor terá transbordado e já está perto disso. Quando esse cálice transbordar, os homens dirão aos outeiros: esconde-nos da ira do Cordeiro. A terrível ira de Deus e do Cordeiro. Chegou o grande dia, quem pode suportar? O mundo brinca, o mundo faz de conta que a Bíblia é uma ilusão. O mundo zomba do nome de Deus, debocha, não somente zomba, debocha. Muito triste. Recente tivemos o desprazer no Brasil de receber o grande biólogo de Oxford, Richard Dawkins. Teve em São Paulo, dando umas palestras. Ele que escreveu Deus no Delírio. Um dos ateus mais ferrenhos hoje contra o nome do Senhor. Ele tem ódio da Bíblia, ele tem ódio do cristianismo. Na verdade são 3, chamados 3 cavaleiros do neo-ateísmo. São só 2 porque morreram recente. E eu sempre fico pensando: e agora? Cadê a força desses coisas? Mas me chamou a atenção o Richard Dawkins, embarcando para os Estados Unidos, tropeçou ao entrar no avião. Bateu o queimo no chão e cortou. Não conseguiu viajar, teve que parar, voltar e ser atendido em um hospital para fechar o corte e viajar só no outro dia. Grande Richard Dawkins, né? Nem sequer um plano de viagem consegue executar. E aí abre a sua boca e diz que Deus é um delírio, que Deus é uma loucura, que essa ideia de Deus é uma disfunção genética, é um desespero dos ignorantes. Os sábios não acreditam em Deus. Nós ficamos pensando: como Deus suporta? Como Deus suporta? Esse Deus, que pode com uma palavra só destruir o mundo, como Ele suporta isso? Misericórdia, longanimidade. Pedro diz que os zombadores, quando falam da vinda do Senhor, diz: não vai acontecer não. Jesus vai vir? Bobagem. Desde que os nossos pais dormiram, dizem isso. Está aí, nunca aconteceu. Já morreu meu avô, meu pai, nunca voltou, não vai voltar. Pedro diz: o Senhor não voltou ainda, porque Ele não quer que nenhum pereça. Ele está aguardando que os seus escolhidos todos cheguem à salvação. É por isso. Mas o mundo zomba aquilo que Deus faz com misericórdia. O homem utiliza para zombar do Senhor. É muita maldade, é muita rebeldia no coração. Por isso, quando começarmos a estudar a terrível ira de Deus em Apocalipse, o Senhor esmagando os seus inimigos, como alguém que pisa uvas no lagar, não nos admiremos. O Senhor tem que fazer isso. A sua justiça e a justiça do seu povo precisam ser vindicadas. Se Ele é Deus, a sua misericórdia precisa se inspirar em um homem. O Senhor não vai deixar que o seu nome seja zombado perpetuamente. Jesus assume o trono porque Ele é digno de assumir essa autoridade. Voltando ao Apocalipse capítulo 5, o livro não somente tem a autoridade de Deus, mas ele tem as revelações. Vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro. Interessante, não é um vídeo do YouTube, é um livro. O Senhor, vocês já prestaram atenção, o Senhor tem predileção por livro. A mensagem do Senhor foi dada em um livro. Amém, vocês? Tá certo? Mas eu gosto, eu digo assim, a Bíblia virtual não é de verdade não, porque quando a bateria se acaba, ela desaparece, né? Então tem que ter o livro, o papel, você sente o cheiro da tinta, né? Parece que dá mais autoridade. Eu, pelo menos, me sinto muito mais corajoso com a Bíblia do que com o iPad, né? A palavra de Deus mesmo. O Senhor utiliza um livro escrito, o livro escrito. Esse verbo, essas duas palavras, na verdade são uma locução verbal, estão no tempo.
na gramática grega, que chama-se o tempo perfeito, que indica que foi escrito, algo que foi escrito no passado, mas que continua valendo no presente e continuará valendo pelo futuro. Um livro que foi e continua valendo. Algo que foi escrito, mas não passou com o tempo. A melhor ilustração disso, com esse verbo mesmo, está com Pilatos. Lembra quando Pilatos colocou na cruz de Cristo Jesus Nazareno, rei dos judeus? Os fariseus reclamaram: não diga rei dos judeus, diga que ele disse que era rei dos judeus. Qual foi a resposta do delicado Pilatos? O que eu escrevi e achou ruim, pois ninguém vai tirar a placa. O que eu escrevi. É esse verbo aqui. O que eu escrevi está valendo e vai valer, ninguém se atreve a mexer. É um livro, o livro do Senhor. É o que ele escreveu e continua escrito. Há de se cumprir, literalmente. É isso que diz essa palavra escrito. Mas não somente isso, o livro está escrito como é, está escrito só por dentro e por fora. Por que por dentro e por fora? Selado com 7 selos. Já vimos que o 7 é o símbolo de perfeição. Por dentro e por fora fala da totalidade do juízo. Tudo que Deus vai derramar sobre o mundo está nesse livro. 7 selos, a revelação perfeita, indica a perfeição e plenitude. Será desvendado aos poucos. Além disso, o livro tem a marca da soberania de Deus. O livro está selado. Por que os reis, os imperadores usavam o selo? Quando eles usavam o seu selo, era para autenticar o documento. Era para dizer que aquele documento pertencia ao soberano e ninguém podia romper aquele selo sem desonrar o soberano. Foi assim com o rei da Pérsia, na época da rainha Esther. Foi assim o selo que colocaram no túmulo de Cristo e todas as vezes que aparece o selo. Aquela ideia de autenticidade. O selo podia ser feito com cordões ou geralmente era feito com argila ou cera mesmo. Nesse caso aqui, lembra-se que nós estamos vendo um livro nesse formato. Esse livro nesse formato só aparece no quarto século, a partir do que eles chamam dos pergaminhos feitos de couro. Antes disso, eram rolos, simplesmente rolos. O que João está vendo aqui na mão do Senhor é um rolo que vai se abrindo aos poucos. Em cada parte tem 2 pedaços de cera com a marca do soberano Deus. Está selado. Ninguém que não seja interessado naquele livro pode tocar nele e ousar romper esses selos. Ali é a mensagem de Deus, é o juízo de Deus. É um livro perigoso. Quem vai ter coragem de abrir esse livro? Por isso que precisa de dignidade divina, para ir desenrolando uma parte, quebrando o selo. Tem a primeira parte, depois abre um pouco mais, quebra mais um pouco do selo, e assim são 7 selos, até que o rolo completo está desvendado. O rolo completo. Apocalipse 6 a 19. Os juízos do Senhor sobre a terra. Exatamente isso que está ali. Esse livro, portanto, selado, indica a soberania de Deus. Por que Jesus assume o controle do universo? Porque Ele é digno de ocupar esse trono. Mais do que isso, Ele é digno de manifestar a justiça de Deus. Versos 2 a 5. O que tinha nesse livro? Ezequiel capítulo 2, verso 10 diz assim: estendeu diante de mim. Ezequiel teve uma visão semelhante a de João, e estava escrito por dentro e por fora. Olha, o livro que Ezequiel viu era muito semelhante ao que o João viu. Nele estavam escritos lamentações, suspiros e ais. Então a mensagem desse livro é uma mensagem terrível. É o que está para ser desvendado. Jesus possui qualificações divinas para executar o juízo de Deus. Isso é indicado no questionamento do anjo do verso 2. Vi, segunda vez que o verbo aparece, a segunda cena. Vi também um anjo forte. Em Apocalipse tem muito anjo. Tem anjo batendo nos outros, né? Tem anjo lá que, com asa quebrada, que voa muito perto um do outro. Mas anjos fortes não tem muitos. Parece somente em algumas cenas. Quando algo muito importante, muito sério vai se desvendar, então a Bíblia diz que um anjo forte foi o mensageiro. E aqui é o caso. Um anjo forte
sendo exatamente forte, ele tem uma voz grande, o texto diz, vi um anjo forte, que proclamava, ele não somente anunciava, ele proclamava como um arauto, que tem recebido uma mensagem importante, urgente, e todo mundo tem que ouvir. Então ele grita com grande voz, uma voz tão grande, que todo o universo escuta, porque diz que o universo inteiro ficou calado. É um anjo fortíssimo, mas não é digno de abrir o livro. É interessante isso. Nenhum desses anjos poderosos, ele clama. Não sei se vocês se sentem como eu, mas a própria pergunta do anjo tem um tom de tristeza e nostalgia, quando ele diz, quem é digno? Quase que dentro da pergunta já há uma resposta negativa, né? Quem é capaz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? O poder do Senhor para executar o juízo é indicado nesse questionamento do anjo. Anjo forte, com uma grande voz. As palavras do próprio anjo têm esse tom de tristeza. Falta de dignidade e honra podia ser um grande impedimento às bênçãos e ações de Deus na vida de uma pessoa. Dignidade aqui não está falando tanto de perfeição moral ou espiritual, mas a palavra dignidade aqui tem o sentido de suficiência, de ser adequado. Lembra o centurião, lá em Cafarnaum, com um servo doente que ele pede a Jesus para curar, mas ele diz, Senhor, não precisa vir, eu não sou digno de que entre na minha casa. Isso é, eu não sou adequado, Senhor, eu não tenho condições de te receber. Então, a palavra digno é exatamente essa. Alguém que seja suficiente, capaz, adequado para desvendar o juízo de Deus. O anjo não é, Jesus é. O silêncio do universo é algo interessante. Lembrando, como disse, o grande poder dos anjos, é notável que nenhum deles se qualifica. Agora, não é só anjo. Ora, nem no céu. Lembra que nesse momento no céu, tem 4 seres viventes, santos, ao redor do trono, louvando ao Senhor de dia e de noite. Lembra os 24 anciãos? Logo abaixo fala de miríades e miríades de anjos. A comunidade de santos no céu é imensa. E tem os santos do Antigo Testamento: Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Ezequiel, todos os homens que andavam com o Senhor. Nenhum deles é capaz de abrir esse livro. Não tem dignidade. É preciso alguém que tenha suficiência divina. Nosso Senhor Jesus, que morreu por nós. Não é um Jesus distante, lembre-se disso. Esse é quem nós cantamos hoje, quando já celebrar a sua morte e ressurreição. O nosso Salvador, que deu a sua vida por nós. Ele é digno. Ninguém mais, mas Cristo. O universo está silencioso. Mas o fato, meus irmãos, de nenhum anjo ser capaz, de nenhum dos santos homens ser capaz de abrir esse livro, indica uma coisa importante. Precisava ser um vencedor, precisava ser um conquistador do mal. Não podia ser um mero homem. Tinha que ser alguém capaz de conquistar o universo, destruir Satanás e tudo. E para fazer isso, o requisito era a cruz do Calvário. A cruz que parecia a derrota de Cristo foi o golpe final sobre o Deus desse céu. Porque ele é vencedor, depois o texto vai esclarecer. Ele é vencedor porque com seu sangue ele comprou. Ele é o cordeiro que foi morto. Ele é leão, sim, mas a figura que se destaca é do cordeiro de Isaías 53. Não somente foi morto, mas foi morto violentamente. O verbo é esse. Alguém que foi morto violentamente. Alguém que sofreu uma morte terrível. O Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós. A cruz do Calvário, meus irmãos, é muito mais poderosa do que nós pensamos. Por isso só Ele é digno, porque só Ele deu a sua vida por nós. Breve parêntese. É muito triste
e muito contrário às Escrituras. Alguém que eleva o nome de João, de Paulo, de outros santos canonizados, ou até de Maria, a categoria de divindade. É muito triste alguém que diz: tudo com Jesus, nada sem Maria. Exatamente a mesma coisa. Nessa cena futura, Maria não foi digna. Alguns dizem: a rainha do céu me mostra na Bíblia. Não tem nas Escrituras. Concebida sem pecado, capítulo e versículo. Medianeira, não tem razão. Muito triste, porque só uma é digna. E essa confusão que se faz tira as pessoas a chance única de receber a salvação pelo poder de Deus. Porque eles dividem a sua atenção no seu coração. Passam a amar a criatura ao invés do Criador. Ele é digno. E João, verso 3, diz: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E o verso 4 diz: e eu chorava muito. Interessante isso. Por que João chorava muito? Essa é uma cena de choro no céu. Ele está diante do trono de Deus. Agora, o trono do Cordeiro, Deus o Pai entregando a autoridade ao Filho para esmagar os inimigos. João chora muito. Por que ele chora? Ele ainda não sabe o conteúdo do livro, mas ele sabe uma coisa: esse livro traz a vitória sobre o mal. Se esse livro não for aberto, se os planos de Deus não forem executados, o mal vai vencer, a injustiça vai prevalecer. Não é possível. Será que Deus não vai prevalecer a sua verdade? Essa é a sensação que João tem ao ver o livro fechado e ninguém capaz de abrir. João está ansioso para ver a justiça de Deus destruindo o pecado, mas ninguém pode abrir. E aqui, quando ele diz eu chorava muito, não era um chorozinho escorrendo uma lágrima educada, não. Era um choro audível de alguém que perdeu algo muito precioso, está quase desesperado. João está dizendo assim: tão perto, a verdade ia vencer, a justiça ia vencer, mas ninguém pode abrir esse livro. Dentro de João, aquela sensação de decepção, tristeza. Puxa, e eu pensava que Deus ia prevalecer na história. João não sabe o que está por vir. Nós sabemos. O choro de João, irmãos, é o choro de todo servo de Deus, que muitas vezes está clamando ao Senhor, está servindo ao Senhor, está buscando a santidade, mas parece que não está sendo ouvido. Parece que a injustiça vai prevalecer na sua vida. O choro de João é o choro de todos aqueles que de repente se veem esmagados e sufocados pela maldade, pela injustiça, pela falsidade, pela hipocrisia ou pela ingratidão. Pessoas que buscam ao Senhor, confiam no poder da sua ação, mas por algum motivo não estão vendo a justiça de Deus prevalecer. Notam que o mal parece que não tem resistência. Parece que as suas orações têm sido em vão. Parece que a mão do Senhor está encolhida. O livro fechado para João era como se a vitória da justiça de Deus não fosse se manifestar. Por isso ele chora. E ele chora muito, desesperado, como se a esperança que ele tinha se desvanecesse. Às vezes nós nos sentimos assim. Parece que não tem mais esperança. Parece que as nossas orações não são poucas. Parece que o mal vai prevalecer. E a verdade de Deus continuará certa. Não é assim. Não é assim não por nós. Não é assim porque no meio dessa história existe o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aquele que fará prevalecer a justiça eterna,
aquele que um dia, como o sol da justiça, vindicará o povo de Deus. Todos verão a glória do Senhor na vida do seu povo sofredor. A derrota não vai prevalecer, a injustiça não vai prevalecer, a ingratidão não vai prevalecer, a falsidade não vai prevalecer. O leão da tribo de Judá venceu, conquistou. Satanás está derrotado. O pecado está vencido, meus irmãos. É uma questão de tempo. Eu sei que enquanto estamos vivendo nessa vida, às vezes fica difícil. Mas é uma questão de tempo. Logo, logo, o mundo vai saber quem é Deus. Logo, logo, esse mundo vai reconhecer a dignidade do poder de Deus e tira o pecado. Ele vai tirar a maldade do mundo, ele vai tirar a maldade da sua história. Ele fará justiça. Ele é o nosso juiz. Ele nos defenderá e nos aceitará eternamente. Não há o que temer. Ele realizou a obra única que é capaz de manifestar a justiça de Deus. Verso 5 diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores. Que bom, alguém consola o servo de Deus. Eis que o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá vem lá da bênção de Jacó, em Gênesis capítulo 49, antes da sua morte, quando ele está abençoando seus 12 filhos, ele diz: Judá é o leãozinho, virá daquela tribo libertador. Mas não só de Judá, esse libertador virá de Gênesis 3 e 15, o descendente da mulher, que haverá de esmagar a cabeça de Satanás. Gênesis 3 e 15, Malaquias 3, o sol da justiça, Apocalipse 5, a Bíblia toda. Gênesis, no início, no meio e no fim, o Cordeiro de Deus. Esse é o tema da Escritura, a redenção, o Senhor trazendo a justiça, destruindo o pecado, unificando o universo para a sua própria vida. Jesus está presente na Bíblia. Precisamos ler a Bíblia. O Cordeiro de Deus está presente, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o descendente vitorioso de Davi, que há de assentar-se no seu trono. Ele vai executar o plano de Deus. Não há motivo para tristeza que nos consuma. Não estou dizendo que nós não podemos ficar tristes, temos ficado e vamos ficar ainda nesse mundo, mas a tristeza não pode nos consumir quando nós contemplamos o projeto vitorioso de Deus em Jesus Cristo. O poder de Cristo é um remédio para o nosso choro. Lucas capítulo 7, nós vemos exatamente isso. Alguém chorando diante da morte, diante de uma perda, de algo aparentemente irreparável. E o Senhor Jesus diz: não chores. Lucas 7, veja que ilustração linda do consolo do Senhor. Lucas 7, a partir do verso 11, diz: em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro. Esse é um momento de grande tristeza, a morte, perder alguém. Você vê aquele corpo que antes tinha ânimo e agora está desfigurado, inerte. A morte é terrível, é um golpe terrível, mas até para a morte Jesus deu jeito. Até a morte está vencida. Já pensou nisso? Quem mais pode vencer o poder de Cristo? Saiu o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade de Emaús. Vendo-a, o Senhor se compadeceu. O verbo compadeceu aqui diz aquela compaixão que mexeu com as entranhas. Jesus ficou comovido, mexeu com o seu coração a situação daquela mulher. Ele disse: não chores. Como o ancião disse para João: não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
venceu. Não chore, você não está perdido. A história não está perdida. O pecado, o mal não tem a palavra final. Não chores. A vitória do Senhor há de se manifestar. O poder de Cristo, consolo para o nosso choro. Lucas 8, 52, outro exemplo. Ressurreição da filha de Jairo, uma cena muito tocante. Um pai que perdeu a sua filhinha. Deve estar muito triste, muito comovido, muito quebrado. E ele vai em busca do Senhor para ressuscitar seu filho. Verso 50, Lucas 8 diz: mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: não choreis. De novo, consolação de Cristo. Não choreis. Ela não está morta, mas dorme. Que esperança gloriosa. Sabe que a Bíblia fala dos crentes em Cristo que morrem? Eles dormiram no Senhor. O crente em Cristo, nós choramos, nós sentimos a falta, mas nós podemos aplicar essa palavra do Senhor. Não chore. Ele não está morto, está dormindo no Senhor. Um dia voltará com Cristo. Meus irmãos, lembra que eu falei sobre a maldade, a perversão e o pecado? Quando nós olhamos a nossa volta, parece que o mal vai prevalecer. Parece que a luz da glória de Cristo não vai brilhar nesse mundo. Mas quando tiramos os nossos olhos desse mundo e olhamos para a Escritura, vemos a promessa do leão da tribo de Judá, o vencedor, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, nós nos consolamos na certeza de que toda dor, toda tristeza que hoje nos consome, não terá uma palavra final. A vitória será a palavra final para os que amam Cristo. O salmista nos lembra: ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O profeta Malaquias diz: para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, felizes pela bondade do Senhor. A lembrança da vinda, o juízo de Deus é um conforto para nós. Jesus vai vencer e nós venceremos. Mas eu queria também lembrar a todos aqui que esse mesmo Cordeiro de Deus que virá para vencer o mal é o Cordeiro que virá para julgar todos aqueles que não receberam como Senhor e Salvador a sua vida. E aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, Apocalipse diz, serão lançados no lago que há de com fogo e enxofre. E o seu tormento permanece para sempre. É terrível. A ira do Senhor para sempre. Conforto para os salvos. Mas eu pergunto: a ira do Cordeiro é conforto para você? Ao saber que Cristo virá julgar esse mundo, ao saber que o seu juízo há de prevalecer, que todos serão julgados, e que existe um lugar terrível para os que não se submetem a Cristo, como você se sente? Você está pronto para encarar o dia de Cristo? Você está pronto para encarar o Cordeiro de Deus quando vier lutar contra o mal? Se hoje for o seu dia, se hoje fosse o seu dia de ir para a presença do Cordeiro de Deus, como você? Confortável, feliz ou amedrontado com a santidade de Deus? Pense nisso. Nosso Pai, obrigado pela mensagem maravilhosa de esperança que a Tua Palavra nos dá. O livro de Apocalipse, no início, diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve, que observa as palavras desse livro. Senhor, nos ajuda a ser bem-aventurados à medida em que estudamos Apocalipse, à medida em que o Senhor desvenda a verdade diante dos nossos olhos,
nos mostra a glória do Senhor, nos mostra o trono do povo dele, reinando para sempre. Nos faz cair aos seus pés em adoração. Obrigado, Senhor. Edifica a tua igreja, salva os perdidos. Em nome de Cristo.